Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias. Minhas amigas e meus amigos, às sextas-feiras, no DCM, no Diário do Centro do Mundo, eu, por brincadeira, por forma lúdica de viver, escolho uma carta do tarô como profecia para a semana. Não é uma questão religiosa, sequer espiritual. É uma questão de compreensão filosófica. E curioso é que tem despertado a atenção de muitos internautas que ficam ansiosos aguardando o final da live de sexta-feira no DCM para saber qual é a carta da semana. Então eu prometi que aos domingos à tarde eu falaria mais sobre a carta da semana. Porque lá no DCM apenas eu falo rapidamente sobre a carta. E esta semana, a carta prevista para esta semana, a carta tirada, foi o chamado enforcado, a carta de número 12, o enforcado. Que na verdade não é enforcado, que ninguém é enforcado pelos pés. Para ser enforcado tem que ser estrangulado, tem que ser a corda no pescoço. Mas nesta carta, a figura humana está de cabeça para baixo, pendurada por um pé. Em alguns baralhos, alguns tarôs antigos, muito antes do de Marsella, que é o tarô que eu uso, alguns tarôs italianos, ele aparece não como enforcado, mas como o traditore, como o traidor. Chegava a ter, às vezes, uma bolsa de dinheiro na mão, assimilado a Judas. E nos baralhos franceses também, ele é le pendu, é o pendurado. Quer dizer, o termo certo do enforcado seria o pendurado. É quando a gente fica pendurado entre duas situações, entre o passado e o futuro. Também é uma situação humilhante, quando se é pendurado pelos pés. Foi o que aconteceu com Mussolini e Clara Petacci, que depois de mortos foram exibidos em praça pública, pendurados pelos pés, de cabeça para baixo. E é simbólico, faz sentido esta aparição mórbida de Mussolini e Clara de cabeça para baixo. É como se mandassem os partigiani uma mensagem clara para o mundo. A soberbia, a ganância, a onipotência termina de cabeça para baixo. Quem levanta o nariz acima da vida, acima da natureza, se acha onipotente. E o Duce italiano era exatamente isto. Um bufão, um bravateiro, como o nosso Bolsonaro. A diferença é que o nosso Bolsonaro é mais medíocre, vulgar que o Duce italiano. Sequer tem um projeto de nação. Mas o enforcado ou o pendurado lembra, na verdade, que quem levanta a cabeça, o nariz, acima da natureza, das regras, das leis humanas e naturais, tem que ser pendurado de cabeça para baixo, para entender de onde veio, da terra, da mãe terra, para ter humildade, como símbolo de humildade. Necessariamente não precisa estar morto. Cada um de nós, saindo agora da macropolítica para o micro-universo pessoal, cada um de nós, às vezes, na vida, e muitas vezes nos encontramos e nos encontraremos em situação pendurados, tendo que parar a vida e ficar pendurado, pacientemente de cabeça para baixo. Se vocês repararem a figura do enforcado, os cabelos dele tocam a terra, estão abaixo das raízes das árvores. Os cabelos dele fazem ele levar o cérebro dele, a mente dele, aos vermes da terra, aos insetos, ao que há de mais humilde de onde viemos nós, do pó. E ao pó voltaremos. É do tipo, aprenda, está de castigo. Não é uma carta aziaga, não é uma carta ruim, mas é uma carta que informa que neste momento o ego está de castigo.
suspenso entre dois mundos, sustentado por dois troncos de árvores podados, de onde sai sangue das podas, é cortar na carne. Os próprios braços do enforcado, com a camisa vermelha, lembra a carne, lembra o sangue. O enforcado também tem que cortar na carne se quiser sair desta posição. Mas que posição é esta? É a posição pendurada entre dois mundos. Os pés que antes estavam firmes sobre a terra apontam agora para o céu. Viajam, entram pelo cosmos adentro, porque a cabeça está na terra. A cabeça tem que voltar à terra para ter contato com a humildade, com a finitude humana. Passado esse período de castigo, de aprendizado ou não, mas passado este período, o enforcado pode voltar, o pendurado pode voltar à sua posição normal e começar uma nova vida. Porque, na verdade, ele está pendurado de cabeça para baixo, sustentado entre dois mundos, para que ele aprenda, para que ele se desfaça da antiga soberbia, do antigo ego, daquilo que fez ele quase chegar às estrelas com sua cabeça. E aí ele pode recomeçar uma vida. A carta é boa e é ruim, porque é um castigo. Ou se aprende com o castigo, ou se continua de castigo. É o caso, por exemplo, de Bolsonaro. Ficava muito bem lá como deputado do baixo clero, 30 anos lá no esgoto da Câmara Federal. Tanto que várias vezes ele disse, e ele é sincero quando diz, podem ter certeza, eu não tenho nada a ver com a presidência, eu não era para ser presidente, eu não sei governar, eu não quero governar. Por quê? Porque lá embaixo, no baixo clero, ele não era solicitado a nada. Quando ele é eleito presidente, ele sobe às alturas. Ele se torna onipotente, ele diz o que quer, ele faz o que quer. E agora está de castigo, passando a humilhação de estar pendurado de cabeça para baixo, com a vida em suspenso. Até 2 de outubro sem saber se vai para a presidência ou para a cadeia. Se aceita humildemente reparação da vida anterior e aceita o castigo imposto, que é ser humilhado em público com uma derrota eleitoral gigantesca, execrado e preso talvez, ou se ele não aceita isto, mas não tem futuro, não adianta sequer ele ganhar as eleições, ele continuará enforcado e pendurado de cabeça para baixo. Ou ele revê toda a estrutura de vida dele, e isso serve para qualquer um de nós pessoalmente, revê toda a estrutura de vida dele, aceita humildemente a perda que virá, ou continuará eternamente pendurado de cabeça para baixo, como a foto de Mussolini e Clara Petacci. Ao contrário de Lula, que já passou, e está passando, está terminando, já passou por esta prova. Preso injustamente, julgado injustamente, condenado injustamente, aceitando humildemente a sua queda, a sua solidão, o seu castigo. Aprende com isso e volta renovado. Me perguntam muitas vezes, de onde vem a força de Lula? Ele tem 76 anos. É isto. É uma vida nova que começou. Suspenso que ficou entre dois mundos, a vida parada, obrigado a ficar 580 dias meditando numa cela, pensando, lendo, aceitando o castigo. Ele aceitou o castigo, ele saiu direto do Sindicato dos Metalúrgicos para a prisão. Aceitou ficar pendurado de cabeça para baixo, aceitou ser exposto à execração pública. E agora pode recomeçar uma vida nova. O seu terceiro mandato não terá nada a ver com o primeiro e segundo mandato. A sua vida de hoje, com Janja e com seus 76 anos, com suas coxas grossas e firmes, é um Lula renovado, revivificado, pós-crucificado. São duas vertentes da mesma carta. De um lado Bolsonaro, do outro Lula. Serve também para qualquer um de vocês que me escutam, que prestam atenção. Muitos de nós, neste momento, estamos pendurados, de cabeça para baixo, aceitando o castigo,
sem saber exatamente onde vamos, a vida parada, sem saber qual é a vida nova que nos espera e como se desfazer da vida antiga. No meu caso específico, o luto pela perda de minha mulher é exatamente a posição do enforcado. Eu já não posso mais viver a vida antiga, os projetos antigos que eu tinha com minha mulher. Tudo aquilo se esfumaçou, tudo aquilo se foi em poucos dias com a morte dela. Mas ainda não chegou a vida nova. O que vai ser? A minha vida tem um nível que está parada. Eu estou enforcado, estou pendurado de cabeça para baixo. Logo depois da morte da minha mulher, eu me senti muito envergonhado pela morte dela. Eu tive muita vergonha de aparecer em público, porque era uma derrota. Eu tinha que me humilhar diante da natureza, da Mãe Terra, não diante de qualquer um de vocês, mas da natureza e da Mãe Terra. Aceitar a derrota, aceitar o castigo, como estou aceitando, para que eu possa retomar uma vida nova que vai começando a surgir no horizonte. Esse é o significado da carta O Enforcado, Le Pendu, o pendurado. Poderia falar mais e mais sobre ele ainda. Há muitas coisas mais no inconsciente para serem pesquisadas e estudadas na carta do Enforcado. Ela tem o número 12, ou seja, ela fecha um quarto conjunto de triângulos, de um triângulo de 3 lados, formando, portanto, um quadrado. É uma nova vida que começa, anuncia uma nova vida, um novo conjunto, que virá. A carta de número 13, a carta em seguida do enforcado, é a morte, mas que também significa transformação. Portanto, é o momento em que você passa da aceitação, na carta número 12 do enforcado, para transformação, para uma nova vida. Mas isso é papo para outro dia. Até lá, vamos seguindo a vida. Aceite se você está em suspenso. Aceite o momento de imobilização. Ele não é o fim. Ele é exatamente o intervalo entre uma vida velha e uma vida nova. E é só aceitando que você começa uma nova vida. E é para onde vai Lula, que aceitou tudo isso e vem transformado, fazendo alianças, com uma nova visão de mundo, renovado. Se Bolsonaro não aceitar a derrota, se não aceitar os seus equívocos, e é por isso que ele diz, eu quero voltar, eu quero deixar de ser presidente, embora continue candidato porque tem medo de ir para a cadeia, provavelmente irá para a cadeia e terá a vida em suspenso. Porque quem levanta o nariz acima da natureza, a quem falta humildade, será pendurado de cabeça para baixo e humilhado publicamente. Voltamos ao pó, à terra. É isto. Esse é um dos significados do enforcado. Agradeço vocês pela atenção e digo, ninguém solta a mão de ninguém, mesmo quando pareçamos estar imobilizados. Um abraço.